A Luísa Martins pode trazer um pouco para a gente. Bom, essa resistência, essa ideia, Luísa, já foi de antemão barrada, né? Como a gente está vendo pela posição dada pelo Paulinho da Força. Ele que foi colocado ali pelo Bom Trânsito com o Supremo Tribunal Federal e está dizendo que agora é hora de se concentrar nessa negociação com os ministros do Supremo para evitar que a dosimetria seja questionada. Luísa, mais do que isso, nos bastidores a gente vê a informação circular de que há um acordo com os ministros do Supremo. No ON, Luísa, o que eles dizem? Tainá, é difícil. O que foi dito em ON foi dito durante o julgamento da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, mas é um debate que tem acontecido, principalmente agora com os incidentes de saúde, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E a gente trouxe aqui na CNN ao longo do fim de semana que a defesa do ex-presidente deve compilar todas essas intercorrências de saúde que Bolsonaro tem desde a facada lá de 2018 para pedir ao Supremo um benefício humanitário, digamos assim, para que Bolsonaro nem saia da domiciliar. Atualmente ele está em domiciliar não pela tentativa de golpe de Estado, mas como uma medida cautelar por ter descumprido a proibição do uso das redes sociais e também por haver indícios de risco de fuga, né? Então, por isso que ele está nessa prisão domiciliar. E a ideia da defesa é fazer com que a pena a que ele foi condenado, de 27 anos e 3 meses de prisão, ela possa começar a ser cumprida diretamente no regime domiciliar, sem fazer com que Bolsonaro seja levado a um estabelecimento prisional. A defesa vai tentar convencer ali o Supremo de que a situação de Bolsonaro é delicada e que exige cuidados que seriam mais adequados, né, no ambiente domiciliar, no ambiente fora do estabelecimento prisional. Claro que aí existe todo um rito, né? O ministro Alexandre de Moraes deve pedir manifestação, por exemplo, sobre a estrutura do estabelecimento onde Bolsonaro eventualmente vá cumprir pena, sobre as condições de atendimento de saúde para o ex-presidente, mas é algo que a defesa, sem dúvida, vai explorar para pedir para que a domiciliar se mantenha, né? E não que Bolsonaro seja enviado num primeiro momento para o regime fechado, para depois, eventualmente, se pedir a domiciliar. No Supremo, entretanto, Tainá, esse é quase que um exercício de futurologia, assim, a pena que foi estabelecida para Bolsonaro e para todos os demais é uma pena em regime inicial fechado. Então, em tese, a regra técnica quando for o início do cumprimento da pena, depois da rejeição dos recursos, Bolsonaro ter sim contra si um mandato, contra ele, né, um mandado de prisão definitiva que levaria ele para o regime fechado, nem que depois ele tivesse que repetir o roteiro Collor, como tem se dito aqui nos bastidores, Tainá, de ir primeiro para o regime fechado e depois de um tempo, pouco tempo, ele receber esse benefício da domiciliar. Pode ser que isso aconteça, mas no momento o Supremo entende que não tem nem elementos para mantê-lo na domiciliar, né? Que depois de transitada em julgada a sentença, que o início do cumprimento da pena deve ser em regime inicial fechado, não por uma decisão o Supremo define a pena, mas o regime inicial fechado para essa pena é algo que está na legislação, ou seja, foi uma determinação, uma deliberação do Congresso lá atrás, que o Supremo apenas calculou ali para termos da dosimetria. Então, a possibilidade de manutenção da domiciliar é algo pouco provável, mas claro, com o avanço de toda essa negociação, desses acordos e desses textos pela anistia, pode ser que a coisa mude, mas no momento esse é o quadro que tem se conversado ali nos bastidores da Corte.